Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou analista tributária da Receita Federal, trabalho aqui na Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte e vim hoje falar um pouquinho sobre o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Sejam bem-vindos. Vou falar um pouquinho agora sobre a emissão da certidão positiva com efeito de negativa para aquele contribuinte que aderiu ao PERT no âmbito da Receita Federal e precisa de uma certidão. Por que eu estou falando no âmbito da Receita Federal? Porque na Procuradoria, como a consolidação e a adesão elas são no mesmo momento, a partir do momento que o contribuinte pagou o DARF, vem pagando com regularidade aquelas parcelas e tal, a exigibilidade do débito já vai ser suspensa automaticamente, então o contribuinte não vai precisar de nenhum tratamento manual para emissão da certidão. Ao contrário da Receita Federal. Na Receita Federal a consolidação é futura. Isso quer dizer que os nossos sistemas de cobrança, eles não vão ser sensibilizados com essa adesão ao PERT. Então, o contribuinte que aderir ao PERT até o momento da consolidação, às vezes que ele precisar de certidão, ele vai ter que comparecer ao atendimento. E o que ele tem que trazer, como é que vai funcionar isso? Ele tem que trazer, gente, toda aquela documentação que nós já estamos acostumados para a emissão da certidão, que é o requerimento, solicitação de certidão, a representatividade de quem está assinando aquele requerimento, seja sócio, seja um procurador, o procurador tem que trazer procuração, claro, né? E a documentação comprobatória de que todas aquelas pendências que estão presentes no relatório do contribuinte são resolvidas, porque podem haver outras pendências além dos débitos que vão ser abrangidos pelo PERT, tá? E o documento novo que o contribuinte traz é o demonstrativo do montante parcelado da MP 783/2017. E onde que está esse demonstrativo, gente? Página da Receita Federal, tá? www.receita.fazenda.gov.br. Vai lá em página inicial, formulários, parcelamentos, demonstrativo do montante parcelado, aí vai ter lá um arquivo que se chama demonstrativo MP 783/2017. O contribuinte vai acessar esse formulário, vai preencher os campos dele. Lá vai ter um campo de débito previdenciário administrados pela RFB e demais débitos administrados pela RFB. Aí ele vai preencher lá o mês da adesão. Qual que é o mês da adesão? É o mês que ele efetuou o pagamento da primeira parcela, tá? O valor total dos débitos a serem incluídos no PERT, o percentual utilizado para o cálculo do pagamento à vista ou da prestação, tá? E o valor total do débito à vista a ser recolhido em até 5 parcelas, com o valor da entrada, ok? Ele vai colocar isso lá no formulário. E aí, gente, vamos lembrar, né, que aquele pagamento que ele estivesse fazendo ao menor, o atendente da Receita Federal, verificando que ele está fazendo um recolhimento a menor, ele vai solicitar que o contribuinte pague a diferença para poder obter a certidão, tá? É isso. Vou falar um pouquinho sobre a migração dos pagamentos do PRT para o PERT, que eu falei lá no comecinho que o contribuinte que aderiu ao PRT vai poder migrar os pagamentos dele para o PERT no âmbito da Receita Federal. Como é que vai ser feita essa migração? Vai ter um tratamento especial que vai retificar de ofício e automaticamente aqueles pagamentos feitos nas características do PRT, eles vão migrar automaticamente para o PERT, caso o contribuinte efetue a desistência do PRT para adesão ao PERT, tá? E aí tem contribuinte falando assim, e aí, esses meus pagamentos, como que eu vou utilizar e tal? A minha forma de atuar com relação a esse aproveitamento de pagamento, ela é sempre muito conservadora. Por que eu falo isso? Porque nós sabemos da dimensão e da quantidade de contribuintes que vai aderir ao PERT, vai ser bastante gente. Então a gente tenta de toda forma fazer com que todo o tratamento do contribuinte do começo ao fim seja automático, porque a gente não tem mão de obra de fato para tratar todo mundo manualmente, aquela situação. Então, a minha forma de orientar ela é conservadora para que a gente
não caia em nenhuma situação que possa dar algum erro, que possa alguma opção não ser validada. Então, é evitando o possível tratamento manual da sua situação. Então, como que é? Como que eu vou aproveitar esse pagamento do PERT de forma conservadora? É o seguinte, para uma adesão ao PERT ser validada, ela precisa de, ao menos, o pagamento de uma parcela mínima, né? Então, o contribuinte adere e faz um pagamento de uma parcela mínima. Isso valida o parcelamento dele, essa adesão dele. Essa parcela mínima está correta? Não necessariamente, né, gente? Vamos lembrar que tudo que o contribuinte pagar menor, ele vai ser cobrado lá no momento da consolidação ou no momento de uma emissão da certidão. Mas ele precisa validar essa opção, que é adesão no ECAC mais pagamento. Aí o pagamento que eu fiz no PERT, o que eu estou aconselhando o contribuinte? Por exemplo, você tem uma entrada de R$5.000 para pagar no PERT. R$5.000 vão dar 5 parcelas de R$1.000. E aí você adere ao PERT, paga a primeira parcela de R$1.000, ok? Faltam R$4.000. Vamos supor que os senhores já pagaram lá no PERT R$2.000. E aí faltam R$4.000, aí sim o senhor vai fazer uma conta, que faltam 4.000, já paguei 2.000 lá no PRT, então vão faltar agora mais 2.000, ok? Então, 2.000 dividido por 4, não, aí não vai dar certo. Vou reconstruir o exemplo, tá? Um contribuinte, pessoa física, tem que pagar R$2.000 de entrada, tá? Então, R$2.000 de entrada para um contribuinte pessoa física, 2.000 dividido por 5 vai dar um DARF de R$400. Como é que ele vai validar essa opção? Ele vai aderir tô falando DARF, então tô falando demais débitos. Ele vai aderir lá no ECAC, RFB demais débitos, PERT, e vai pagar R$400, que é o valor correto de 1/5 da entrada dele, né? Que é a entrada em 5 vezes. Paga lá R$400. Vai ficar faltando R$1.600. Vamos supor que ele já teve R$600 pagos lá no PERT. Então, neste momento, ele vai fazer 1.600 menos 600, vai ficar faltando R$1.000. R$1.000 para ele dividir por 4, ao invés dele pagar aquela parcela de R$400, ele vai pagar 4 de R$250, ok? É isso que vai acontecer no aproveitamento dos pagamentos do PRT para o PERT, tá? É isso. Agora eu vou fazer algumas conjecturas, assim, porque a gente vem dando algumas palestras a respeito do PERT e tal, e tem alguns contribuintes levantado algumas dúvidas que imagino serem comuns para vários cidadãos. Que é o seguinte, por exemplo, tem contribuinte que está dizendo, olha, mas tudo isso que nós estamos tratando aqui é com base numa medida provisória, que pode ou não ser convertida em lei, e estão tendo algumas alterações no texto dela e tal. Como é que isso fica? Pessoal, o que a gente tem hoje é o texto da MP. Qualquer coisa que se disser que do que vai, o que não vai acontecer, de texto, do que tá, é meramente especulativo, né? Nós não temos gerência sobre o que acontece lá no Congresso. Então, o que a gente tem hoje é a medida provisória. Se a medida provisória atende os seus anseios, as suas necessidades, se os senhores considerarem ela benéfica, façam adesão na vigência da medida provisória. Porque apostar na conversão dessa medida provisória em lei, na expectativa de que talvez na conversão em lei esse texto possa ter outros benefícios além dos benefícios que a MP já traz, é uma aposta, a gente não sabe o que vai acontecer. E também já tivemos uma posição do senhor secretário da Receita Federal dizendo que a casa vem trabalhando no sentido de que, se esse texto tiver muitas alterações, o governo está comprometido com o veto na conversão dessa medida provisória em lei. Isso é especulativo, mas assim, são condições. Então,
O que a gente tem hoje é a medida provisória e vamos nos focar nela. Não vamos perder o foco da discussão conjecturando sobre o que pode e o que pode não acontecer numa conversão em lei, ok? É isso, gente. Falamos aqui sobre o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Espero que os senhores tenham aproveitado a apresentação. E vamos lá, não vamos deixar para a última hora, vamos fazer adesão, pagar o DARF, não vamos esperar que imprevistos aconteçam em cima do prazo, né? É isso aí, espero que tenham aproveitado. Obrigada.